Gente, muito bom dia. Privilégio imenso estar nesse solo sagrado com vocês, então boa companhia. Que a gente então inicie nossa navegação. Programação, a gente vai acelerar um pouquinho e antecipo, em nome do cerimonial, que o almoço vai ser servido aqui, inclusive com um brinde a várias indicações geográficas locais. Bem, essa parte foi improviso mesmo, as indicações vão ser indicações geográficas locais. Bem, gente, aqui a ideia é pensar em como construir uma região competitiva. A gente tem que parar com aquela obsessão por bolsões de excelência, né? A UITA é um bolsão de excelência, Tiradentes é um bolsão de excelência, e a gente precisa construir comunidades, territórios que realmente tenham um alcance mais significativo em relação à prosperidade, e preferencialmente a prosperidade de natureza permanente. Aquilo ali é um modelo empírico, mas serve como reflexão. Se a gente pegar 4 elementos, símbolo, para medir prosperidade e tendência ao sucesso, a gente poderia despretensiosamente falar em IDH. No IDH, o Brasil fica normalmente na posição 70 no mundo. Em relação ao PIB per capita, a gente fica na posição 40. Em relação ao tamanho da economia, a gente ocupa de 7ª a 12ª posições, pelo menos ao longo dos últimos 30 anos. E em relação à Gini, a gente ocupa a honrosa posição 142ª. Pasmem, mas é isso mesmo, né? Quer dizer, o Brasil é especialista em produzir riqueza e desigualdade ao mesmo tempo. E em relação à felicidade bruta, que é um outro indicador, menos pretensioso que os demais, mas ao mesmo tempo mais significativo que os tradicionais, que é de medir qualidade de vida. E o Brasil também está na posição, em geral, entre 40ª e 50ª posição. Então, a gente precisa nos indignar com essa condição, né? É impossível que um país que sempre figura entre as 10 economias do mundo se contente com esse ranqueamento. E aí a gente tem ali um pouquinho, a leitura está um pouquinho afetada, mas é só para a gente perceber como é que o mundo já foi mais fácil de ser interpretado, porque os eventos, os grandes adventos tecnológicos aconteciam ao longo de centenas de anos, às vezes milhares de anos. Da descoberta do fogo, a escrita, passaram-se milhares de anos. E esse mundo também era mais bem comportado, porque era um mundo horizontal, que podia oferecer mais segurança às pessoas. A partir da invenção da prensa de Gutenberg, houve uma forte aceleração do conhecimento. Primeiro, por decorrência da descoberta da linguagem, da escrita. Isso trouxe forte aceleração. Só que, contudo, o mundo ainda assim caminhava em marcha lenta. Só para se ter ideia, a peste negra levou 15 anos para alcançar a Europa, da Ásia à Europa. Hoje, provavelmente, se alguém tiver resfriado na Turquia ou com o vírus da Covid, esse vírus vai viajar pelo mundo em algo ao redor de um mês, né? Então, isso acelerou e trouxe essa condição de verticalidade do mundo, especialmente depois da invenção, da descoberta do vapor, motor elétrico, telégrafo e outros adventos que surgiram no início do século passado. Daí para diante, de 1950 em diante, a gente entrou num outro cenário ainda mais estarrecedor, que foi o cenário da comunicação universal, da internet. E esse mundo começou a ficar tão verticalizado que ele passou de uma condição fácil de ser interpretada para uma condição altamente temerária, tensa, pelos adventos que a gente assiste nesse momento. Conquista espacial, nanotecnologia, biotecnologia, robótica, entre outras coisas que vão nos afetar, tanto em relação aos comportamentos sociais, quanto comportamentos de consumo e também em relação às nossas vidas em comunidade. Então, preparem-se para a vertigem da verticalidade. É isso que nós vamos enfrentar da agora para diante. Temos enfrentado. E, à medida que o tempo passar, provavelmente a gente vai ter momentos ainda mais reveladores, né? Aguardem, lembram-se daquela história, das cenas do próximo capítulo? Qualquer um que ouse entrar no exercício da futurologia vai naufragar em grande estilo, porque, de fato, o mundo tem sido mais difícil de interpretar. Mas a agenda é positiva, tá, gente? Não é para deprimir ninguém, não. A gente vai se adaptar a essa nova condição. Ali tem alguns ícones desse novo mundo, né, só para falar en passant, Airbnb, ali a gente tem a própria Uber, etc., que são ícones do consumo coletivo. Como que foram destruídos empregos e como que surgiram coisas novas.
Às vezes até em benefício da sociedade, porque os produtos ficaram mais acessíveis. Mas a gente vai viver isso ainda numa escala maior. As vedetes ali, SpaceX e Tesla, do Elon Musk, são empresas do futuro. Ele tem apenas 6 empresas do futuro, em energia, na questão espacial, nos carros elétricos e em outros segmentos que ele tem rastreado muito atenciosamente. E mais recentemente na comunicação, porque hoje o Twitter também é do grupo Elon Musk. A Blue Origin também entrou nessa corrida espacial, da construção das naves retornáveis, é um advento do nosso amigo Jeff Bezos, né? Então tem mais pesos pesados, Jeff Bezos era da Amazon, os pesos pesados têm entrado nessa corrida. Também a título de curiosidade, a Meta, né, a gente vai entrar nesse universo escorregadio da virtualidade, numa escala sem precedentes, e em conexão com a Meta, a gente tem ali a Realbotix, que é a empresa dos robôs sexuais, né? Quem quiser acessar aí também, vocês vão ver, os protótipos são de arrepiar, são coisas realmente assustadoras. Mas são grandes economias, e a pergunta é a seguinte, nós vamos ficar aqui, como hoje estamos, sentados, reflexivos, sobre esse novo mundo, ou a gente vai surfar a crista da onda, ou a gente vai ser proativo. Porque as oportunidades elas têm germinado na mesma escala que os obstáculos, mas a gente precisa ter olho clínico e reagir de forma muito proativa a esses novos cenários. E aí vem a nova velha e eterna questão, como promover desenvolvimento regional. Existe um modelo eminentemente consagrado, que é endógeno, né, portanto, de dentro para fora, e outro modelo que é de fora para dentro. A maior parte dos territórios no Brasil espera a vinda do São Salvador, né, Amarildo? Aquele São Salvador que vai chegar, que vai trazer aqui um grande empreendimento da Vale, que vão descobrir mais uma reserva de gás, uma outra reserva mineral. Mas a gente jamais olha criticamente para o nosso território e fala, não, vamos descobrir mais 20 indicações geográficas. Descobrir não, vamos reconhecer mais 20 indicações geográficas. Vamos olhar de forma mais atenciosa para o nosso capital humano, capital social. Isso, eminentemente, é desenvolvimento de dentro para fora. Acho que tem muitas fórmulas sobre desenvolvimento. Mas um dos consensos em torno dessas muitas fórmulas é que desenvolvimento que perdura, que cria raízes, é de dentro para fora. E, para isso, a gente precisa ter muito protagonismo social, muita atuação em rede, muita valorização dos nossos aspectos singulares. Leia-se indicação geográfica, economia criativa e uma série de outras coisas que nos colocam na cena do crime em relação à nova economia. Aí a gente tem, né, só de maneira ilustrativa, desenvolvimento endógeno versus exógeno. O caso clássico, São Roque de Minas, vou deixar para falar depois, inclusive porque o Joãozinho vai estar conosco amanhã, Joãozinho Leite, da Serra da Canastra, vai fazer palestra na abertura do dia de amanhã. Vai ser uma ótima contribuição a 2 discussões essenciais que a gente tem que realizar. Primeiro, que é cooperação para a competitividade, e segundo, como que a valorização dos nossos requisitos locais, entre eles um único queijo, né, um único produto em tese, pode ser alavancador de uma transformação tão perene, tão significativa. E aí a gente já antecipa, né, Kathleen? Essa região aqui tem, por baixo, potencial para umas 20 indicações geográficas. Por isso que a gente selecionou cirurgicamente a vinda do Anselmo e a abordagem a esse tema, porque nós estamos diante de um novo Eldorado. E o que é que a gente vai fazer em relação a isso? Vamos esperar de maneira religiosa a vinda do Salvador, ou a gente vai assumir o papel de protagonismo social que a gente precisa ter? Aí vem o seguinte, os exemplos, né? Itabira, desenvolvimento eminentemente exógeno, né? desde que foram descobertas as jazidas, 1908. Depois, quando se iniciou a operação da Vale, mais ou menos em 1950, que Itabira vive e dorme à sombra do minério de ferro. Ótimo, porque é um recurso altamente rentável. A gente vai ver, nós vamos ter aqui uma apresentação, uma viagem rápida por inteligência de dados, e nós vamos ver. Itabira já arrecadou uma cifra considerável em relação à Cefem. Só de Cefem, só que antes da Cefem havia outros mecanismos de transferência de impostos para os municípios. Então, Itabira, respeitosamente, é o modelo a não ser seguido. Por quê? Porque a gente precisa reagir quando a gente está saudável. Não adianta esperar um quadro clínico crítico para fazer tudo certo. Então, a gente precisa, nesse aspecto, é choque elétrico mesmo. Campos dos Goitacazes é outro território no Brasil que repete essa fórmula, porque é a cidade, uma das que mais arrecadam royalties do petróleo e que mais geram distorções sociais e maior dependência do próprio
petróleo. E a gente está começando a se aproximar da transição da energia tradicional, hidrocarboneto, para energias limpas. Isso vai acontecer, irreversível. O gongo já soou. A gente só precisa ver como é que vai ser a nossa reação a isso. Gramado é uma cidade tipicamente que exibe um modelo híbrido, porque ao mesmo tempo tem desenvolvimento exógeno, se aproveitou do seu grande patrimônio natural, do brilhantismo, do brio da sua comunidade, e acolheu muito bem a vinda do, entre aspas, forasteiro, que é um investidor que teve um comportamento visionário. E, por fim, a São Roque de Minas. Eu sempre comento que, por mais que a gente fale, pô, mas São Roque de Minas surgiu como exemplo de caso, como caso de sucesso há 20 e poucos anos. É verdade, só que é um modelo que sempre se reinventa. Né? É um modelo sempre contemporâneo, porque sempre se reinventa. Amanhã vocês vão ver na exposição do Joaquim como que isso é expressivo. Diante do fechamento da única agência bancária, havia ameaça de o último apagar a luz. Felizmente, a comunidade reagiu, os lampiões começaram a se acender e a gente assistiu ao renascimento de uma cidade que hoje é provavelmente das maiores potências econômicas de Minas, em função da apropriação do seu potencial. Bem, aí o seguinte, né, ali é só uma metáfora, mesmo jogo, diferentes campos, só para demonstrar como que isso se reproduz em maior ou menor escala em outros municípios. A gente pegou ali Campos só como exemplo, né, como o nome Campos. 4 municípios no Brasil que reiteram esse modelo. O primeiro, Campos dos Goitacazes, que também é o exemplo a não ser seguido, em função das grandes situações criadas. São Bernardo do Campo, que teve uma matriz eminentemente construída em torno da indústria automotiva, ainda tem sérias dificuldades para se desprender desse modelo. Quer dizer, ainda se vale da condição de ter muita gente, muito capital humano relacionado à indústria automotiva. Mas será que vai perdurar esse modelo por mais 20, 30 anos? Então, uma grande interrogação emerge. São José dos Campos, que é uma cidade eminentemente tecnológica, talvez seja das cidades que mais reúne capital humano no Brasil, né, em função do ITA e de outros aparelhos que começaram a se concentrar naquela região. Então, hoje existe um eletroímã natural de empresas, instituições, organizações e pessoas que vão para lá, porque sabem que aquele território é sacrossanto. E ali faltou, né, a abordagem a Campos do Jordão, né, que se assemelha um pouco à nossa região, porque tem essa exuberância natural, um clima extraordinário e que provavelmente é dos destinos mais caros do Brasil. É seletiva, inclusive, nesse aspecto. Joga lá para cima a tarifa, como Gramado, e quase sempre está superlotada. Qual que foi o atributo natural dessa região? Características naturais. Se a gente olhar Nova Lima, aqui no Brasil, onde tem a maior concentração de renda do país, né, surpreendente isso, tem a ver com esse histórico de preservar o meio ambiente, de estar próximo a grandes centros consumidores. Então, a gente tem, definitivamente, diferentes fórmulas de se produzir desenvolvimento. Ali a figura do Bolt, né, só para alertar que a gente sempre vive essa euforia da forte circulação de renda e riqueza nos municípios, principalmente nos primeiros dias do mês. Eis que, o que acontece com o Bolt? Se converte na Gabriele Anderson, né? É surpreendente. A Gabriele Anderson, ela foi imortalizada por essa imagem, porque ela cruzou a linha de chegada na Olimpíada de 84, em Los Angeles, com um esforço gigantesco, 3 horas depois dos primeiros, mas com uma capacidade extraordinária de superação. É o que acontece com os municípios e as empresas. Todo mundo entra no cheque especial, posterga pagamentos, inclusive de tributos, né, joga para frente uma série de compromissos que é para fechar o ciclo. Então, a gente precisa, né, a gente até comentou um pouquinho, aqui é um pouco do fio condutor do último fórum, a gente precisa daquele modelo ali, pode ser o Amarildo que esteja aqui, a Heloísa, né, o Antônio, a gente está ali, ó, no centro nervoso daquela câmara de ar, no epicentro, tentando encher a câmara e não vai encher. Por quê? Porque tem vários ralos que drenam os recursos da economia local, principalmente comportamentos de consumo e baixa competitividade. Aí vamos citar um exemplo magnânimo. O primeiro deles, as pessoas têm comprado cada vez mais na internet. Então, o que vai acontecer? O comércio tradicional vai ficar cada vez mais afetado em relação a isso. Nós tentamos, inclusive, medir isso, né? Como que é a gastança
das pessoas nessa região em relação ao uso dos recursos. Se eu compro mais pela internet, se eu valorizo o produto local ou não. Aí, de repente, tem aquele orgânico bonitinho, né, Anselmo? E tem aquele produto digno de uma IG, mas será que a comunidade local está predisposta a valorizar isso? Né? Será que o café Caparaó tem sido comprado pela comunidade do Caparaó? Então, são questionamentos. Os comportamentos de consumo, eles induzem o esvaziamento dessa Câmara. Um outro comportamento ali terrível é o sistema financeiro. Né? A gente já, há 47, 48 anos, o Brasil tem a mais alta taxa de juros do mundo, às vezes oscila para segundo lugar, para terceiro, aí empata com a Rússia, com a Turquia, com o Bangladesh, né? Só também vedetes econômicas do mundo. E por quê? Porque nós temos, infelizmente, um comportamento em relação ao sistema financeiro de apadrinhamento. É o setor que mais dá as cartas, na forma geral, em relação à economia brasileira. E isso é um fator de exaustão, de exaurimento até da economia brasileira. Então, imagine, a gente tentou medir esse indicador também. Qual o endividamento da população em Itabirito, em Ouro Preto, do funcionalismo público e das empresas e das organizações? São informações de difícil acesso, a gente sabe que o Banco Central monitora essas informações, mas até hoje a gente não conseguiu matar a charada em 100%. E aí qual é a pergunta que não quer calar? Digamos que 20% do PIB daquela comunidade está comprometido com o endividamento, e mais 30% com compras feitas na internet. Como é que nós vamos oxigenar essa economia? Sendo que tem mais 40 e poucas fontes que vão retirar recursos da economia local. Então, esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Estamos aqui com o Sicredi, de cooperativa de crédito, tem um contraponto a isso. Melhorar a oferta de crédito e financiamento, melhorar a qualificação das pessoas para usar crédito e financiamento e oxigenar esse processo. Tem aí mais outras fontes, eu não vou nem citar. Pelos olhares de vocês, gente, não é para deixar ninguém deprimido. Nós estamos aqui agora como é que é mesmo? Sessão de análise coletiva, e aí nós estamos expondo as vísceras. A esperança é que lá na frente todo mundo fique felizinho, tá certo? Então vamos lá. Aí o seguinte, e ali vem o santo grau do desenvolvimento, que é bem intuitivo, mas foi organizado em torno de uma fórmula, que é a fórmula do desenvolvimento e da prosperidade econômica local. O que é o primeiro tiro que a gente tem que dar? Primeiro, aumento da quantidade de riqueza em circulação. A gente faz isso por meio da agregação de valor, faz por meio de atitudes de consumo. Né? Ao contrário de eu comprar um produto lá na famigerada Amazon, eu vou comprar um produto aqui ao lado da minha casa, num supermercado local, ou uma indicação geográfica local. Então, isso vai oxigenar em grande escala esse processo de retenção de renda e riqueza. Posso ser mais eficiente em atrair instituições, investidores e pessoas. Gente, olha que reflexão super poderosa. Desde a pandemia, ficou explícito que as pessoas vão à caça dos melhores locais para viver no mundo. O grande definidor hoje de onde as pessoas vão se instalar, em primeiro plano, por incrível que pareça, é se tem Wi-Fi. Tem internet? Se tiver internet, as pessoas estão predispostas a se instalar em qualquer lugar do país. Se agregado à história, né, se tem Wi-Fi ou não, se eu tiver água, solo, hospitalidade, preço digerível, vida em comunidade, nós vamos ganhar esse jogo. E pela primeira vez ao longo de 70, 80 anos, a gente tem assistido ao fenômeno da interiorização, a reinteriorização. O que significa isso? As pessoas começaram a deixar as capitais e retornar para ambientes onde há mais qualidade de vida. Leia-se também nas entrelinhas. Essa região é uma super campeã da atração de mais pessoas com esse perfil de instalação. Então, no campo do aumento da quantidade de recursos em circulação, tem milhões de coisas para a gente fazer. Entre elas, agregar valor aos produtos, usar melhor os recursos que a gente tem e atrair e fixar novas fontes, inclusive por meio da atividade empreendedora. Quem empreende, normalmente, tem muito mais chance e propensão ao sucesso do que quem fica à espera do concurso público ou à espera do emprego em uma grande empresa ou de uma profissão predestinada ao sucesso. Aumento da velocidade de circulação de riqueza, né? Sai da agricultura familiar, né? Vai para a quitanda local, da quitanda local para o restaurante, do restaurante vai lá para
né, o pessoal da construtora consome localmente, aí movimenta o mercado imobiliário, do mercado imobiliário as pessoas compram mais confecções locais, das confecções usufruem mais a rede de entretenimento local e essa ciranda começa a ser fortemente impulsionada. Então, aumentou a velocidade. Depois, o tempo de residência, né, de 3, 4, 5 dias para 10, 15, 20, até chegar ao ciclo econômico perfeito, né? Até quem diga que aí é digno de Oscar da economia. Se a gente fizer esse looping em que os recursos, né, aqueles mesmos R$100, começam a recircular, né? E talvez alguns até fiquem por mais de um mês. Esse é o santo grau econômico. Por mais que a gente fale em moeda virtual, digital, é fazer com que os recursos eles fiquem presos na órbita municipal. Esse é o grande desafio. E, por fim, né, ali, gente, mais uma vez a leitura está dificultada, mas vou interpretar para vocês. Para fazer esse dever de casa, a gente validou isso no fórum anterior. A gente precisa dos elementos estruturantes do desenvolvimento. São 8 no centro daquela órbita. Primeiro, política de desenvolvimento. Tem que ter uma política permanente, que suplante os governos. Porque senão cada um vai querer dirigir, pilotar esse A380 de um jeito. Aí realmente vai ser uma coisa escabrosa, né? Então é o seguinte, política tem que ser algo permanente e que emane da sociedade, e não dos políticos propriamente, que né, é o que a gente tem assistido ao longo dos últimos anos. E aí, respeitosamente, em relação aos políticos, né, a gente precisa de políticas mais perenes e permanentes. Precisa de um plano de desenvolvimento. O plano é o filhote da política. E dos demais elementos que a gente costuma dizer que alicerçam esse processo. Quais são eles? Secretaria de Desenvolvimento, Conselho de Desenvolvimento, preferencialmente conselho presidido por entes da sociedade e não do poder público, e um conselho, inclusive, que tenha caráter deliberativo. Associado a esse conselho tem que ter um fundo de desenvolvimento e, preferencialmente, uma agência de desenvolvimento e o arcabouço legal. Lei Geral da Pequena Empresa, liberdade econômica, entre outros mecanismos que vão impulsionar o desenvolvimento econômico local. Esse é o nosso alicerce, né? É um prédio com 8 pilares. Em torno desse prédio, né, aí tem o que a gente chama de condições orbitais, que estão naquele anel preto ali, que mal pode ser percebido. Mas precisa ter educação empreendedora, controle externo da sociedade dos poderes constituídos e precisa ter também formação de redes de cooperação, né? A gente precisa impulsionar isso por meio desses instrumentos. Mas, naturalmente, conhecimento do orçamento público, porque a gente só consegue participar daquilo que a gente conhece. Como, em geral, a sociedade passa procuração em branco para o executivo e para o legislativo em relação ao orçamento, a gente toma a bola nas costas. Mas se a gente conhecer um pouco mais, a gente vai ter um papel mais proativo. E ter uma rede de conselhos municipais que funcione. Aí a roda começa a girar, mais ali no extremo a gente fala dos elementos, né, seria uma outra órbita. Tem que ter habitat e ecossistema de inovação. Tem que ter conexão com as instituições de ensino e de pesquisa. Tem que ter redes empresariais consolidadas, associações comerciais, CDL, sindicatos patronais, fundações, entre outros organismos-chave. E mais cá para fora, a gente colocou 5 coisas que vão emergir desse fórum também. A gente precisa de um ícone temporal do desenvolvimento regional. O que é esse ícone temporal do desenvolvimento regional? Por exemplo, um calendário de eventos regional. Por que não? Tem que ter. Né? Ainda que comece com Ouro Preto, Mariana, Itabirito, mas tem que ter uma ação consorciada. Tem ou não tem, gente? Não precisa de uma coisa que nos una temporalmente? Precisa de um ícone territorial do desenvolvimento. Aqui já está até bem definido. Quando vocês pegam aqui os 11 municípios participantes, quase todos eles guardam fronteira. O mais distante é Conceição do Mato Dentro. Mas, levando-se em conta que o fórum vai crescer, provavelmente nós vamos ter um território interligado, exatamente por conta da afinidade minerária, exploração mineral. Então, esse território já tem uma identidade bastante singular. Tem que ter um ícone institucional e cultural. Vai surgir uma instância de governança regional, ou a gente vai aproveitar instâncias pré-existentes, marcos legais pré-existentes. Por exemplo, o Antônio vai falar sobre distrito cultural. Distrito cultural não, distrito criativo. É uma estratégia a ser replicada? Vamos utilizar o guarda-chuva de Mariana ou vamos criar mais 10 distritos criativos? Então, aí a gente começa a criar também os ícones institucionais. Olha que coisinha legal. Tem um alicerce ali com um monte de coisa política, fundo de desenvolvimento, fundo soberano, aí vem as entidades, conseguem atuar em rede, a gente consegue entender a lógica
do orçamento municipal, tem excelentes pessoas nos conselhos municipais, e cá fora a gente tem um calendário regional de eventos, sempre palpitante, com preenchimento preferencial de todos os meses do ano, né, preferencialmente todos os dias do ano. Temos instituições de natureza regional e temos também um outro símbolo ali, além do temporal, né, o espacial, territorial. Quer dizer, nós estamos unidos em torno da melhoria da infraestrutura, sempre com uma visão regional. Aqui, o sair da caixa representa atuar regionalmente. E dentro daquele conceito também, pense globalmente, atue localmente. Só que para a gente, pense globalmente, atue regionalmente. Vai dar muita propulsão ao que a gente pretende apresentar. Bem, e ali, gente, eu vou ver se tem tempo para falar um pouquinho sobre inteligência de dados. Vou super acelerar. Por quê? Qual que é a tese ali? Né? Quando a gente vai fazer um exame médico, tudo bem. Você chega ali e pede os exames básicos. Mas se a gente puder migrar do exame básico para medicina regenerativa, né? Que eu chego lá e vejo como é que está a sua vitamina D, vitamina K, magnésio, tungstênio, tem praticamente a tabela periódica inteira está presente em nós. E essa presença ou ausência designa saúde, né, ou tendência ao colapso. Isso funciona em relação à medicina. Se a gente, inclusive, atuar de maneira proativa, a gente fala a língua da medicina regenerativa. Então, eu realmente consigo enxergar, a sua vitamina D está baixa, seu potássio está baixo, eu consigo apontar o quê? Para a longevidade, enquanto que a medicina tradicional aponta para o fenômeno doença. Então, aqui, a gente quer fazer o mesmo trabalho regionalmente, trabalhar com inteligência de dados. Fábio, daqui a pouquinho eu vou chamar você para a gente sacar a outra apresentação. Não vou nem falar sobre isso aqui, que são os 5 P's do marketing aplicado ao desenvolvimento econômico territorial. Que lugar é esse, a nossa região? Qual é o capital humano aqui instalado, a infraestrutura, as instituições, o preço das coisas, se é favorável ou desfavorável, a oferta de crédito, a forma de organização das instituições. Então, nós vamos, provavelmente, um dos produtos potenciais do fórum. Se eu tenho um excelente modelo de avaliação dessa região, eu posso trabalhar um modelo de marketing territorial. Orientado por o quê? Orientado por informações singulares. Se a gente concluir que realmente essa região é a região da economia criativa, da indicação geográfica, aí fala dentro da economia criativa, é a região da produção de software, da produção cultural, aí eu começo a fazer emergir aquela máxima de que é uma região com uma identidade diferenciada. E nós vamos ser brindados pela palestra da Mariane Brock daqui a pouco, vai falar sobre place branding. Então, aguardem que tem muito mais coisa aí. Por isso que eu tenho acelerado aqui, gente, porque tem muita coisa para falar. Então, que país é esse? Que região é essa? Quais são os seus aspectos singulares? Como é que a gente quer ser reconhecido? Né? E aí, deixa eu ver. Que cidade é essa, gente? Alguém conhece? A cidade mais limpa do Brasil. É Acari, né? É Acari no Rio Grande do Norte. Se promove por meio desse ícone, cidade mais limpa do Brasil. Gente, limpeza está associada a quê? Civilidade, excelência no atendimento, preocupação com o individual, o coletivo. É um monte de mensagens instantâneas, né? É um ótimo ícone para qualquer marqueteiro, quando a gente pega esse tipo de identidade. Vou pegar um outro fora da caixa. Capital brasileira do futebol de salão. Qual que é? Peronomútil. Pode ser porque tem nuances, tá ok? Ao longo do tempo, Carlos Barbosa, né? Já houve várias revelações nacionais de Carlos Barbosa. E a cidade transpira isso. E aí o que a gente precisa? A gente precisa de um ícone que nos reporte a essa condição de diferenciação. E para sair mais um pouco da caixa, não precisa nem falar, né? Serra Gaúcha. Talvez seja o território brasileiro com mais identidade regional. E se a gente falar o seguinte, alguém já ouviu falar em Flores da Cunha? São Marcos? Pois é, Flores da Cunha é a cidade onde mais se produz uva e vinho no Brasil. E é uma cidade belíssima, belíssima. Só que quais são as vedetes mais reconhecidas nacionalmente? Gramado, Canela, Bento, Garibaldi. Mas tem, gente, 30 municípios naquele corredor que são muito expressivos turisticamente, que vêm com força total e que, felizmente, conseguem atuar em conjunto. Conseguem, ainda que de uma maneira menos formal, conseguem trabalhar esse conceito de desenvolvimento regional. E aí o seguinte, né, aí eu vou navegar um pouquinho, só a título de exemplo, nós vamos fazer um pouquinho de inteligência de dados. Porque senão é o seguinte, eu sei que aqui tem uma junta médica super qualificada, só que é o seguinte, a gente ainda toma decisão baseada na intuição. E se a gente tiver
informações de inteligência, né, Cássio? Ainda mais elaboradas para tomar decisão. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, ó. Nós fizemos um levantamento dos 12 municípios. Vou fazer só um overview com você, só para demonstrar que a gente ainda está na primeira camadinha de dados. A gente falou, nós estamos na primeira camada da cebola. Quando a gente começar a mergulhar no centro, no epicentro da cebola, nós vamos realmente descobrir vários dragões adormecidos e, entre outras possibilidades, várias exuberâncias também. Então é o seguinte, não, peraí, saltei, isso aqui é para depois. Puxa lá, por favor, a outra apresentação. Nós vamos fazer só um overview rápido, só para demonstrar que a gente tem trabalhado com informações de inteligência de dados. Nós vamos mergulhar mais profundamente nessas análises e a gente vai começar a controlar. O que é massa salarial da mineração? Qual a importância dessa massa salarial? Quem é que mais arrecadou CEFEM ao longo desses últimos 20 anos? Quem é que está sob a ameaça do exaurimento das jazidas? Quem é que vai trafegar com mais elegância por essas questões? Então, vamos lá, ó. Vai ser rápido, tá, gente? Ali é só crescimento do PIB da população, e ali tem um recorte interessante, que o amarelinho ali é particularmente o Conselheiro Lafayette. Aqui a gente está crescendo bem em população e bem em PIB, tá certo? Essa região como um todo, tá? É só para pautar isso. Empregos formais, vocês vão ver aqui, ó, aqui embaixo está representado, ó, olha aqui, praticamente todo mundo teve declínio, né, no período crítico aí 2015, 2016, ó, que é exatamente, onde está o pico inferior aqui é 2015, né? Aí a gente vê que depois desse período praticamente todo mundo continua a crescer, ó, Catas Altas, Barão de Cocais, Congonhas com oscilação pequena para baixo, Conceição do Mato Dentro com uma oscilação pequena há 2 anos, deve ter acontecido algum fenômeno particular naquela região, voltou a acelerar, Conselheiro Lafayette, que não tem muito vínculo com a mineração, né, atravessa talvez mais perrengues por conta disso, ali a gente tem Itabirito e Itabira, né? Itabirito, estão vendo aqui, ó, um declínio mais profundo, depois um certo sorregimento, Itabirito, agora com um novo grande boom, Mariana, né, também depois, né, naturalmente, do acidente de Brumadinho, retomou com força total agora, Nova Lima, que é esse grande ícone da concentração de renda, de empregos, etc., e aí por aí vai, né, Santa Bárbara ali também em processo de crescimento. Mas vamos lá, vai ser rápido. PIB municipal, então a gente está vendo ali, ó, quem mais cresce atualmente? Nova Lima, ixi, agora... Espera aí, tá, gente? Apertei o botão ejetor. Qualquer coisa... Bem, aí o seguinte, né? Nova Lima, provavelmente com uma atuação mais destacada. Aí nós vamos vendo aqui. Depois nós vamos analisar singularidades, mas não vai dar para ver isso agora com muita atenção. Quero passar... Ó, empregos formais, não, voltou. População residente. A gente está percebendo ali, aqui, ó. Quer ver o município? Aqui a gente vem por aqui, ó. O município que tem tido mais problemas, né, mais dificuldade de atrair novos moradores é Itabira, por razões óbvias, né? Itabira, inclusive, já vive uma outra morte anunciada, que é no mercado imobiliário. Os imóveis têm começado a perder valor. Olha como que é estratégica a nossa discussão. Se a gente age proativamente, como numa IG, por exemplo, o território, né, Anselmo? Às vezes tem casos que valoriza 10.000% a terra, né? A terra, o solo. O cara vendia lá 1 hectare por R$100, passa a vender por 100 mil, né? É isso, gente, é disso que nós estamos falando. Por quê? Porque valorizou a terra, o solo, a tradição, o know-how. Se não valoriza, acontece o movimento oposto, né? Como já aconteceu com Ouro Preto no fim do ciclo do ouro. Ouro Preto se transformou na cidade fantasma. Vamos nos permitir isso? Com certeza não, espero que não. E aí a gente vê, quem é que está como campeão ali de aumento populacional? Conceição do Mato Dentro e Itabirito. E a gente poderia falar até de olhos fechados, que com certeza são as duas mesmo, que mais crescem a reboque de quê? O que impulsiona essas economias? Mineração, né? Super bem explicado. Gente, nós estamos aqui na primeira camadinha da cebola de novo, nós estamos falando só sobre emprego. Então, é o seguinte, agora vamos lá. População economicamente ativa, que é outra coisa, aí nós já começamos a analisar as vitaminas do paciente, né? Como é que o paciente está à luz das vitaminas. População economicamente ativa é um ótimo termômetro para se avaliar a saúde no território. Vamos ver aqui, ó. A região está muito bem ainda, maravilha. Todo mundo está na casa dos 60%. E Nova Lima, 70%, porque Nova Lima é atualmente o grande eletroímã da atração de pessoas com alto nível de renda, por conta principalmente dos condomínios. Vou nem comentar mais sobre Nova Lima, gente, porque realmente é um fenômeno excepcional. Mas
Exato, centros, né? Centros de saúde, etc. É uma cidade hoje multifacetada, que conseguiu criar em torno de si uma grande identidade econômica. E ao lado de Belo Horizonte, né? Há 30 anos era uma cidade sob forte ameaça, principalmente por causa do BH Shopping, de outros movimentos. Hoje é uma cidade que vive na redenção econômica. Então, ali a gente tem esses indicadores, vamos lá, massa salarial, olha lá, recordista Nova Lima, né? Aí a gente está fazendo sempre agora um recorte na nossa análise. Massa salarial por habitante, porque é uma medida mais inteligente que medir massa salarial. Chega lá, tem R$1 bilhão, mas nas mãos de quem? Aí a gente olha para o habitante e depois a gente confronta isso com salários médios, né, que é outra métrica. Por aí vai. Massa salarial, público versus privado. Aí olha que coisa interessante, Ouro Preto aqui, ó, é a cidade que provavelmente tem pior relação, massa salarial público versus privado. Por quê? É uma cidade que deve estar com a máquina relativamente inchada e, além disso, tem a presença também de 2 universidades, né? O Instituto Federal. Então, aí nós vamos desdobrar esses dados, para ver se realmente a dor é sintoma ou se ela realmente é um indício de algo mais grave. Massa salarial, aí vou passar para frente, massa salarial do setor público por habitante, né? Aí vocês veem que a conta começa a ficar um pouquinho mais proporcional. Massa salarial do setor privado por habitante, né, é outra análise também, sempre Nova Lima na liderança, mas alguns municípios emergentes numa curva preocupante. Significa dizer que Conceição do Mato Dentro já começou o processo de gastança, né, Aécio? Gastança pública, tem muito dinheiro, gasta-se muito, é natural, né? Se fosse um negócio gerenciado por um comitê de empresários, empreendedores, provavelmente a gastança seria mais contida, né? PIB municipal para o setor de atividade, aí a gente vai ver que em alguns desses municípios serviços falam muito alto, mas por conta dos serviços agregados ou associados à mineração. PIB municipal, isso aqui está difícil até de ver, vamos lá, PIB municipal por habitante, empregos formais, aí tem esse recorte que a gente vai ver depois, empregos formais, comércio varejista por habitante. A métrica por habitante ela é legal, gente. Sabe por quê? Porque a gente consegue comparar alho com cebola, né? Ou alho com bugalho. Porque aí eu consigo comparar se realmente Nova Lima está com a bola toda em relação a Catas Altas, por exemplo. Aí vem o segmento do turismo, empregos no turismo, e tem um negócio, tem muita informalidade no turismo, tá? Nós descobrimos uma coisa que todo mundo suspeitava. Por exemplo, Ouro Preto tem um número baixo de pessoas empregadas no turismo. E Ouro Preto é a grande vitrine, né? Então, o que tem acontecido? Né? Tem algo enigmático. E aí a gente vai confrontar com outros municípios, né? Ali, Congonhas, tem mais gente no turismo, mas que fenômeno é esse? Será que é um erro de classificação das quinais? Ou tem alguma coisa obscura, tá? Uma coisa é certa, gente, os números não mentem. Ou a gente errou na metodologia de pesquisa, que eu acho improvável, porque foi revisado 2 vezes, ou tem alguma coisa sinistra, né? Massa salarial na mineração, né? Aí olha que coisa legal. A gente vê de novo a toda poderosa aqui, Nova Lima, né? Na frente. E aqui a gente tem, aqui, ó, Conselheiro Lafayette e, vamos pegar aqui, ó, Itabira, né? Massa salarial. Nível de dependência crônico da mineração. Massa salarial altíssima, quase que empata com Nova Lima. Só que as condições estruturais hoje de Itabira são muito diferentes de Nova Lima. Então, significa dizer que realmente a dependência da mineração ela é crítica. E aí vai, bem, vamos saltar aqui, finanças públicas, nós vamos falar que tem municípios já com um processo de endividamento mais sério, mas eu quero saltar para a Cefem, gente. Porque, bem, só desculpem aqui, ó. Receita de ICMS, aí quem que é o campeão atualmente? Catas Altas. E aí? Por quê? Né? Catas Altas, ICMS. E aí a gente pega os demais, ó, ali é porque é por habitante, é por isso que deu alto, gente. ICMS, tá? Estão vendo como que a coisa é curiosa? Aí, ó, receita orçamentária do ICMS. Quem que é o campeão? Campeão, Congonhas, porque tem uma economia mais diversificada. A mineração não contribui com ICMS, tá certo? Então, aí vocês começam a ter uma outra revelação. Aí tem Nova Lima, ICMS alto também, economia diversificada. Agora, quando vai para per capita, né, Catas Altas vai lá para cima, porque muito dinheiro, população pequena. Se a gente for observar, o Catas Altas é o município que tem maior arrecadação por habitante. É o que mais está nadando de braçada. O segundo, provavelmente, Conceição do Mato Dentro.
E menos Conselheiro Lafayette, porque não tem mineração, mas tem uma economia diversificada. Então, aparece bem em relação a outros indicadores, né? IPTU, olha que legal. Quem que é o maior arrecadador de IPTU, gente? Alguém? É Nova Lima, disparado, né? Tem um levantamento extraoficial aí. A Prefeitura de Nova Lima, ao longo dos últimos 20 anos, teve uma arrecadação de mais de 2.000% de aumento em IPTU. Tanto, né, pelo volume quanto pelo valor absoluto. Está ficando cada vez mais caro. E Ouro Preto fica lá na rabeira. Por quê? Ouro Preto tem uma política de não cobrar IPTU, não cobrar água. Município assistencialista, né? A gente quer a César o que é de César. Nós queremos bons serviços, mas a gente quer equalização tributária também. Onde tem que cobrar, cobra, mas de uma maneira inteligente, né? E aí, gente, Cefem, vamos lá para Cefem. Cefem, né? Aqui, deixa eu ver se está em milhões, né? Isso. Deixa eu ver se eu peguei o... receita orçamentária por habitante. É outra demonstração que a gente queria trazer à tona. Quem que é o campeão de receita orçamentária por habitante? Conceição do Mato Dentro, é óbvio, né? Quem que é o segundo ali, ó? O segundo ali está Itabirito, porque também está nadando de braçada, né? O terceiro, Catas Altas. Está fácil identificar isso, até de olhos fechados a gente poderia dizer isso, mas as evidências estão aqui. Cefem, o campeão de Cefem é Conceição do Mato Dentro. Ali, gente, tem uma série histórica ali, ó, 2015, 2017, 2020, né? Então, a Cefem lá em cima. Olha aqui, Conceição do Mato Dentro, gente, já arrecadou quase 600 milhões de reais ali em 3 anos. Entendeu? É uma cacetada de dinheiro, né, Aécio? Aí nós temos que saber para onde esse dinheiro tem ido. Porque esse dinheiro, né, sabe aquela história de ter as ruas ladrilhadas, né, da canção, da cantiga? Cadê as ruas ladrilhadas, né? Cadê a robótica nas escolas? Cadê o pessoal da conquista espacial nesses municípios? Porque tem dinheiro para fazer. E aí a gente vê, né, ali, ó, tem município que nem tem Cefem, né? Ouro Branco não tem Cefem. Ouro Branco é siderurgia, né? Pois não. Mariana, vamos pegar a Mariana aqui, ó. Mariana está aqui, ó, está no pelotão do meio. Aqui, ó, o fenômeno Mariana. Estava morno, né? Aí veio acidente, caiu, depois explodiu de novo, né? Então é o seguinte, a gente vê que tem Mariana aqui, ó. Exatamente, né? E por que Mariana se manteve? Porque também tem outras minas no entorno que mantiveram a operação, né? Então a gente sabe que tem, por exemplo, agora tem minas que recém-descobertas que vão gerar Cefem para Ouro Preto. Então Mariana também está no quadro clínico crítico. Porque, não é isso, Amarildo? Né? Acho que o Amarildo vai falar sobre isso. Vai haver, o impacto vai ficar para Mariana. Infraestrutura, né, o circular habitual dos caminhões, né, o ir e vir de gente. Mas a arrecadação vai para Ouro Preto. Ouro Preto vai entrar no novo ciclo do ouro, mais uma vez. Bem, vamos lá, gente, para encerrar. Cefem por habitante. Aí, ó, essa é melhor ainda, né? É uma das que, quando eu vejo, realmente eu falo, gente, é isso mesmo. Conceição do Mato Dentro, né, Aécio? Bem na fita. Itabira já em declínio, né, mas Itabira empata com Mariana hoje. Congonhas, por causa também da operação das mineradoras, e Catas Altas também numa trajetória de crescimento. As outras, numa situação relativamente crítica. Mas isso aqui vai inverter. A posição de Ouro Preto vai trocar com a posição de Mariana ao longo dos próximos anos. Pois não, gente? Itabirito, vamos lá. Itabirito está aqui, ó. Está aqui, ó. Por habitante, né? Por habitante não está muito pujante a coisa, mas Itabirito também, se a gente voltar... pois não, gente. Oi. Catas Altas tem minério de ferro. Tem. Quem está em Catas Altas? Vale. A Ângulo também, gente? Em Catas Altas? Samarco não, né? É Vale, né? Isso, é isso. Gente, nós temos, eu acho que 85 municípios mineradores em Minas, né? Mais de 10%. Então, realmente, nossa economia é realmente mineral. Aqui, ó, essa aqui condensa um pouco do que a gente falou. Cefem acumulado em 5, 10 e 15 anos, né? Então, é o seguinte, ó, nos últimos 5 anos, que é aqui, ó, esse aqui, ó, Corra aí de Ferrugem, né? Nós temos Conceição do Mato Dentro, tem, nos últimos 5 anos, entre 1,3 bilhões de reais, né? É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Barão de Cocais, menos de 100 milhões, Santa Bárbara, 150 milhões mais ou menos, Catas Altas,
o equivalente a mais ou menos 200 milhões. Né? Para um município que tem 5 mil habitantes, gente, é muita lenha para queimar. Congonhas está aqui na casa do bilhão, ó, quase 1,5 bilhão. Estou pegando só os últimos 5 anos. Itabira chega à casa do 1,2 bilhão, Itabira, ó, aqui. Ó. Itabirito também empata, né? E, por fim, a gente tem Mariana, com quase 1 bilhão, Nova Lima, com um pouco mais de 1 bilhão, Ouro Branco não tem, e Ouro Preto está aqui com mais ou menos 300 milhões. A turma que recebe CEFEM recebe em larga escala. E tem o pelotão da frente, que recebeu só nos últimos 5 anos mais de 5 bilhões de reais, mais de 1 bilhão de reais. E alguns se aproximam dos 2 bilhões. É muita mufunfa, muita mesmo. Então, gente, isso está sob o nosso nariz. Essa dinheirama corre sob o nosso nariz. Essas informações são públicas. A única coisa que nós fizemos foi recorrer a informações públicas para ver como é que está a saúde do paciente. Né? Pois não, Danilo? Não, a gente não rastreou porque é o seguinte, né, aí a gente comprou um primeiro pacote de dados de inteligência. Aí nós estamos, gente, ali nós estamos na segunda camada da cebola, que a gente começou a investigar a CEFEM. Isso, claro. Sim. Sim. Isso. Exatamente. Exatamente. Vocês têm esse agravante, né? Além do acidente, a interinidade, né, no poder público e uma certa passividade social também, porque, né, a questão de como é que se colocam nos trilhos essas situações. Bem, gente, não é que fechou, tem mais material, tem mais camadas. O que não dá para a gente exaurir essa discussão. Mas, se a gente estiver no processo diagnóstico do paciente, a gente começou a falar sobre as vitaminas, sais minerais, e isso é muito importante, porque aí nós vamos começar a discutir medicina regenerativa e parar de chorar as pitangas. Fábio, volta para outra lá, por favor. Vamos até sair. Não vamos nem falar de finanças públicas, porque ia levar mais 10 minutos. Por gentileza, vamos voltar, porque a gente vai encerrar por causa da programação. E é o último slide, gente, é só como reflexão. A gente tentou agrupar esses municípios em torno de imagens, né, em torno de uma metáfora final. O Fábio vai sacar ali. E aí a gente tem o primeiro deles, que é o que está com fôlego de corredor, atualmente. Quem que está com fôlego de corredor, gente? Quem que seria o município com fôlego de corredor? Os dois. Conceição e Catas Altas. Esses estão com fôlego de corredor. Tá no prelo aí, tá? Passa lá próxima para a gente, por favor, Fábio. Deixa eu ver, senão eu passo aqui. Isso, olha lá. Fôlego de corredor, Catas Altas. Né? Gente, está falando da idade, 17 anos, fica 2 noites sem dormir, está zerado, toma todas, toma tequila, toma aguardente de agave, está zerado. Né? Toma cachaça, né? Vamos falar dos nossos produtos regionais. Toma cachaça, está zerado. Por quê? Não tem nenhuma ameaça no horizonte. Município com 5 mil habitantes, prefeitura arrecadando à torta e direito, todo mundo feliz. Mas dentro também, está nesse cenário. Sedentário, Itabirito. Né? É aquele, né, que, na verdade, é o seguinte, é o bom vivan, já está aí na meia-idade, mas acha que ainda está com 17 anos. A verdade é essa. Então, já começa a se acender a luz amarela. Itabirito, pois não? Desculpa, é o seguinte, desculpa porque é o seguinte, realmente estava muito bonitinho, tá, desculpa, mas aí foi porque, gente, isso foi feito de madrugada, tá? Então vocês vão, tem a ver com o sedentarismo do produtor, né? Está explicado o caso, né? Mas, bom, o Amarildo, mas é porque Mariana está ali também, naquele pelotão. Ouro Preto, então ali houve uma simbiose, né, Amarildo, né? O nome é Itabirito, mas leia-se Mariana. Exatamente. E o seguinte, gente, Itabira, em coma induzido. O que você faz quando o paciente está num quadro clínico complicado? Coloca em coma induzido para saber o que vai fazer. É o que tem sido feito com Itabira desde 1990. Agora, com essa história de reconversão econômica, que não sai do lugar, de novo o paciente está em coma induzido. O paciente vai ser reanimado? Vai ser ressuscitado? Ninguém sabe. Né? É igual aquela música do Titãs, né? Quando eu acordei, eu me achei tão estranho, e a minha barba estava desse tamanho, é mais ou menos isso que está acontecendo. Né? Lembra, vocês sabem dessa música, não é isso? Já não vou usar cantar. Mas a gente fechou. Bem,
Muitíssimo obrigado. Essa era a mensagem inicial para a gente acelerar em relação aos demais temas. Obrigado, gente. Opa.